Olá, para quem não me conhece, eu sou Priscila Fontes e eu sou uma desenvolvedora de pessoas. Eu amo gente e amo ver as pessoas desenvolvendo, crescendo, colocando os seus dons à disposição da vida, remunerando com todos esses dons. Mas hoje, nesse episódio, nesse quadro, é algo diferente de tudo que eu já fiz. Esse quadro é para colocar a minha voz e a sua voz para fora. E não só a minha, a sua, muitas vozes que estão em mim. Vozes que foram caladas, vozes que nunca foram ouvidas. E aí, eu senti no meu coração de fazer algo que fosse de conexão de algo maior e não só algo para ensinar. Eu gosto muito de ensinar, mas dessa vez não vai ser assim. Dessa vez vai ser um falar, falar com o coração, falar de forma que chegue também no seu coração. Tudo só faz sentido quando a gente consegue tocar as pessoas. E eu espero que as coisas que eu fale aqui possa tocar seu coração. E que isso de alguma forma chegue aí e transforme algo. Então, esse episódio, ele é Voz em Monólogo. Sejam bem-vindos. E hoje eu quero falar de algo muito importante, algo que serve como um portal, que é a nossa boca. Só que antes de falar disso, eu quero contar uma história. Eu quero contar uma história de um pássaro chamado Além. Ele vivia lá na sua cidadezinha de pássaros, na sua comunidade, com seu papai pássaro, sua mamãe pássaro, seus irmãos, seus amigos, sua família. Ele tinha um canto precioso, um canto que era só dele. E o Além, ele tinha um sonho, um desejo. Ele queria voar alto, ele queria conhecer outros lugares. Só que todo mundo dizia para ele: "Para quê? Aqui é um lugar que você gosta de estar. Aqui é um lugar onde as pessoas te amam. Lá fora é perigoso. Para quê? Fique aqui mesmo." Mas ele não aceitava aquilo. Ele queria conhecer lugares, ele queria conhecer pessoas, ele queria levar aquele canto dele para outras pessoas, para outros lugares. Então um dia ele decidiu e voou. Ele voou alto. Só que nesse voo dele, ele teve muitos desafios. Vieram tempestades, ventos, chuvas, e ele caiu, ele se machucou. Ele pensou em desistir, mas ele não desistiu. Ele persistiu e voou. E chegou em um lugar onde tinham muitos pássaros parecidos com ele, que pensavam como ele, que também queriam levar os seus cantos, que também queriam levar a sua voz, que queriam conhecer pessoas, queriam conhecer outros pássaros, queriam conhecer outros lugares. E ali ele ficou, e ali ele fez novos amigos, e ele foi ficando, e com o passar do tempo ele percebeu que ele começou a fazer como todos ali. Todos começaram a fazer igualzinho uns aos outros. Ele já não cantava aquele canto que era só dele, que o diferenciava. Então, quando ele percebeu aquilo, ele disse: "Não, o que me diferencia é o meu canto. Então, eu vou cantar como eu cantava, com o meu canto." E ele cantou. E ele cantou, e cantou tão alto, e cantou tão lindo, e cantou tão belo, que todos se emocionaram, todos se encantaram com aquele belo canto. E aí ele pôde voar ainda mais alto, conhecer mais lugares e também voltar para o seu ninho quando ele quisesse. Essa história fala muito de mim, fala muito de você, porque cada um tem o seu canto, tem a sua voz. E o quanto você tem
se calado, o quanto você tem guardado o seu canto, tentado adaptar o seu canto ao canto dos outros, à vida dos outros, e deixando o seu canto aí guardadinho. Isso é ruim, isso adoece, isso machuca, isso entristece. E eu sei muito bem como é fazer assim. E eu sei as consequências disso tudo. E aí, como eu disse, vamos falar da boca como portal. Sabe, a nossa boca, ela é um instrumento. E ela pode ser um instrumento para coisas ruins e também coisas boas. Quantas vezes a gente vê algo, né? Alguém fazendo algo, alguém falando algo, e a gente não fala. E aí a gente permite que o outro faça coisas que não são boas para ele. Esses dias eu vi um vídeo, a gente passando, né, na internet assim, aleatoriamente, eu vi um vídeo sobre isso, que era uma pessoa dirigindo e do lado, a pessoa que estava com ele começou a correr, quem estava dirigindo começou a correr muito rápido. E aí, a pessoa que estava do lado não falou nada. E aí aconteceu um acidente. E aí essa pessoa poderia ter evitado o acidente simplesmente se ela tivesse dito: vai devagar, calma, não precisa tanta pressa. E é assim que acontece quando a gente cala, quando a gente vê algo. E aí, como portal também, a nossa boca ela é algo de bênção, quando a gente abençoa as pessoas. Muitas vezes as pessoas estão tão acostumadas a criticar, a falar mal, a julgar. Mas quando a gente elogia, a gente abençoa a vida do outro, né? O aniversário, aí a gente diz para a pessoa o quanto ela é amada. Não precisa ser só no aniversário, não. Sentiu no coração, né? Fale. Tanto que aquela pessoa é amada, tanto que ela é querida. O que eu vejo nela de características positivas. Gente, a gente gosta de ouvir isso. Como é bom ouvir do outro o que a gente tem de bom. Porque durante a vida, muitas vezes a gente é criticado, a gente é tolhido. Por quê? Quando criança, os nossos pais precisam nos educar. E para educar, muitas vezes, eles vão cortando as nossas asas. E não é porque eles querem o nosso mal. Muitas vezes não. É porque eles querem cuidar de uma forma que querem que a gente vire gente. E aí vai tolhindo a gente, pensando que estão fazendo algo bom. E vão cortando as nossas asas de tal forma, que a gente acaba não sabendo nem quem a gente é e precisando da validação do outro. Mas quando eu falo para a gente falar para o outro, não é só por causa de validação, porque é muito bom quando a gente fala e quando a gente ouve. Então a boca é esse portal, é o portal de transcendência do amor. Porque assim, existe uma fala de Jesus que diz que o coração a boca só fala, falei errado, tá? Vou começar de novo. A boca só fala o que o coração tá cheio. Então, primeiro a gente precisa olhar para o nosso coração, né? O meu coração, o que tem dentro do meu coração? Tem tristeza? Tem. Tem mágoas? Tem. Tem raivas? Tem. E tem amor? Tem. Tem alegria? Tem. Então, aquela raiva, aquela mágoa, a gente precisa tirar. Eu preciso tirar isso. Porque na infância, quantas pessoas falaram coisas pra gente que deixou a gente triste? Eu, quando era criança, eu era uma criança tímida, eu era uma criança gordinha e desinteressante. Então, muitas vezes eu escutei as pessoas falando coisas de mim que me machucavam muito.
e fazendo coisas comigo que me machucavam muito. Quando uma criança é gordinha, ela sofre muito, gente. Hoje a gente percebe que existem mais crianças gordinhas, mas quando a gente é criança, e às vezes o que a gente escuta é muito triste. Por exemplo, quando muitas vezes era assim, olha, todo mundo pode comer 2 vezes, ela não. E isso a gente vai guardando dentro da gente. E aí essas vozes de muitas pessoas lá atrás também que escutaram tantas coisas e não foram faladas. E aí hoje é essas vozes que vão falar. Que hoje eu falo, eu posso falar o que eu tenho vontade de falar, de me posicionar, né? Que eu posso ser quem eu quero ser. Ou, se eu sou magra, se eu sou gorda, se eu sou alta, se eu sou baixa. A cor da minha pele, o tipo do meu cabelo, isso não faz nenhuma diferença quando eu amo quem eu sou. Então, quando eu digo ali que a boca só fala o que o coração tá cheio, lá atrás muitas pessoas não sabiam disso, não escutavam, não sabiam que precisavam cuidar tanto do coração. Então falavam coisas horríveis e nós crianças fomos crescendo com muitas dores. Eu cresci com muitas dores, por isso eu cheguei nesse movimento do desenvolvimento humano. Então também foi bom para mim, porque hoje eu pude fazer movimentos, faço movimentos de cura e só pessoas curadas podem curar outras pessoas. Então hoje eu sei que o meu coração só fala, a minha boca só fala que o meu coração está cheio. Então como que a minha boca pode ser esse portal? De forma que muitas vezes eu calei para não machucar, eu comi para não falar e eu deixei de falar para agradar. O quanto eu quis ser aquele pássaro, cabendo na caixinha, só simplesmente para agradar. E que aí eu não fazia essa boca de instrumento, de portal, de amor, de transcendência do amor. Muitas vezes, não é esse amor romântico, é esse amor que dói. Porque muitas vezes ele vai falar coisas que dói. Como? Por exemplo, quando eu digo para você, eu amo você, mas eu não consigo mais estar com você. Isso dói. Um relacionamento de casal, quando chega ao fim, muitas vezes a pessoa ama o outro, mas não mais o amor de homem e mulher, mas já um amor maternal, às vezes um amor de irmãos, de amigos. Então eu digo, eu amo você, mas eu não consigo mais ficar com você. Não é por falta de amor. Então esse amor dói. Ele dói. Quando eu digo para o meu filho, você não vai fazer isso. É por amor, dói nele muito. Mas é por amor. Quando eu decido por eles, enquanto eles ainda são crianças. E dói. Muitas vezes eles não querem que seja assim. Quando, enquanto líder, eu também tomo decisões. E que as pessoas, às vezes, elas não percebem, porque elas conseguem ver só aqui, no curto prazo. Enquanto o líder, ele precisa ver a longo prazo. Então, muitas vezes, é por amor. E o outro não entende, mas quando chega lá na frente, ele fala, agora eu entendi. Então, que a nossa voz, ela possa sair, que ela possa transbordar, que ela possa ser realmente marcada pelo que nós somos. Então, eu quero que eu estou aqui, né, convidando vocês a olharem para dentro do coração, para esse amor transbordar.
Como eu disse, não esse amor romântico, mas esse amor que transborda e vai além. Eu espero que esse episódio tenha tocado de alguma forma. Ele é o primeiro, eu tenho certeza que depois os outros, né? Cada um será de uma forma, mas que todo o meu amor possa estar aqui, que eu seja um instrumento de conexão, de algo maior, que eu possa levar para vocês, algo que realmente toque o coração de vocês, para que a gente possa desenvolver juntos. Um beijo, espero que vocês tenham gostado.